O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos, pré-candidato à presidência da República, classificou como gafe verbal e erro brutal a declaração do deputado federal Kim Kataguiri, do Podemos. Eu não sei se ele já mudou pro Podemos ou se ainda tá no DEM. Ainda tá no DEM. Ainda tá no DEM, né? Durante um episódio do podcast Flow, no qual o parlamentar afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. A declaração de Sérgio Moro foi dada durante uma entrevista a uma emissora de TV do Piauí. Nessa quinta-feira, durante visita do pré-candidato a Teresina. Foi só uma gafe, ô Rigon? Olha, eu tenho a impressão, pelo pouco que eu vi, que ele ficou tão chocado. Ninguém aguardava o rapaz falar tamanha barbaridade. E na minha impressão, deu um branco, ele deu um retardo nele, o que não aconteceu com a Tabata, né? Mas acho que, de forma alguma, ele se encaixa no perfil de defensor de nazistas, pelo contrário. Só que o que ele defende é absurdo. Você vai permitir que haja um movimento contra negro para o pessoal se tocar? E se aumentar? Hoje, felizmente, é um número pequeno, muito pequeno, embora o Brasil seja o segundo maior país em neonazista. Mas e se mudar a situação amanhã? Se um mais doido assumir? Então, acho que o raciocínio do Kim Kataguiri é errado. Agora, daí a gafe... Ele cometeu um erro e ele pediu desculpa. Eu acho isso mais que suficiente. Vai lá, Celestino. Esperava alguma coisa a mais do Serginho, além de falar que foi uma gafe, né, do pupilo dele, do MBL. O Serginho, que na próxima pesquisa possivelmente vai estar abaixo do Ciro Gomes já, né? Ciro Gomes, que tem mais densidade eleitoral do que ele, que a gente só ouve falar do Serginho aqui no Paraná e alguns da bancada que protege. Mas o Kim, ele cometeu mais do que uma gafe, né? Ele cometeu uma heresia, né? E deve ser punido conforme a lei que determina, né? Que já foi protocolada, né? E agora vai para a CCJ e vão ver os trâmites passarem pela CCJ e levar para a comissão de ética. Lanza. Não querendo fazer juízo de valor aqui, muito pelo contrário, acho que aqui a gente está para fiscalizar mesmo, né? Os políticos, principalmente um deputado que ganha 30 mil reais por mês de salário. Eu acompanhei o podcast, eu assisti a entrevista. Ao meu entendimento, como estudante de direito e pessoa que gosta de política, eu vejo que ali o que o deputado tentou dizer, mas o sangue deve ter fervido, alguma coisa aconteceu. Ele tentou dizer o seguinte, abre aspas, não vamos deixar a história ser esquecida para que não possamos repetir os erros do passado, fecha aspas. Eu, Eduardo Augusto Lanza Garcia, acredito que o deputado realmente errou, se exaltou na sua fala, cometeu um erro crucial, ao meu ver. Acho que nazismo é indefensável, todo mundo aqui concorda. Mas eu deixo aqui também uma fala do Enio Zicuquier, que é um deputado estadual de São Paulo, que ele disse assim, que a partir do momento que você restringe liberdades, você não defende democracia. Certo. E eu digo mais, só para terminar também, eu digo que o deputado Kim Kataguiri, ele foi feliz também na sua live com o próprio Enio Zicuquier, ressaltando que vai colaborar com as investigações do caso. Ok, não. Ele inclusive se retratou, ele usou as redes sociais para pedir desculpa pela forma como ele disse. Eu assisti a live também e o que ele disse, ele queria dizer uma coisa e disse outra. Acho que foi basicamente isso, na minha modesta leitura, né? Ele queria dizer uma coisa e falou outra. Inclusive, um pouco antes, eles estavam falando do Mein Kampf, que é o livro da história do Hitler, né? E escrito por ele, inclusive. Isso é em domínio público até. E esse é em domínio público. Ele estava falando, por exemplo, isso eu acho que você não pode censurar, né? Você tem que deixar esse tipo de coisa para deixar esse tipo de lembrança, né? Deixar vivo, porque se você esquece, você não discute. Se você não discute, pode acender novamente. Foi algo desse tipo, mas falou de uma maneira bem idiota. Francês. Eu acho que o Kim ficou meio embananado, como se diz popularmente,
conversa pela afirmativa do monarca, né, no caso, né? E ele se embananou realmente um pouco na hora de explicar. E depois o que ele fez não foi uma retratação, foi uma explicação, tentando colocar as coisas na mesa com maior clareza. Não, ele fez uma para a comunidade judaica pedindo desculpa. Ah, sim. Ele fez uma retratação. Não, você está falando do específico, né? Aham. Do específico. Mas eu acho que ele passa tranquilamente pela comissão de ética, porque o perfil dele, inclusive, não se coaduna com esses princípios aí do rapaz que vai ser banido das redes. Vidigal. O Moro ficou, o senhor candidato, pré-candidato, né? Não é candidato ainda, pré-candidato à presidência, ficou aí numa saia justa, porque esse deputado é um dos seus apoiadores, sempre saiu abraçado junto e tal, né? Então ficou ali numa condição constrangedora, quando foi perguntado incisivamente sobre a declaração do Kim. Eu não vou ser o carrasco do Kim. Eu acho que esse fato não foi um fato isolado essa semana. Nós sabemos de outros fatos envolvendo outras pessoas envolvidas, relacionadas com esse tipo de discussão. O que eu acho que é importante é trazer à tona esse tipo de discussão e lembrar que a tolerância tem limite e tem certas posições que a sociedade não tolera. E o nazismo é um delas. Professor Itamar, a hora que o Kim Kataguiri foi durante o podcast, chega a ser, eu não sei que adjetivo que eu posso usar, porque ele fala da seguinte forma: eu acho que o que o monarca quis dizer foi, e daí ele fala, e daí a fala dele também repercute dessa forma. Prospera denúncias como essa? Bem, Vitor, eu acho que, primeiro, discordo do fato de ter sido gafe, né? Não é gafe. Né? É um princípio que ele defende da liberdade ao todo, né? Lembrando aí, inclusive, que nos Estados Unidos as organizações nazistas são permitidas, né? Lá não são proibidas. No caso da Alemanha, em particular, tem uma outra conjuntura que a gente entende muito bem porque foi banido e é banido até hoje, né? E a pessoa pode pegar cadeia só por ser flagrada com rótulos, né? com símbolos nazistas. Então a gente tem que entender uma coisa e a outra, né? Agora, quanto à punição, eu acho que ele não vai ser punido, não, né? Se ele fosse bolsonarista, aí, meu filho, todo mundo estava descendo o porrete nele. Mas como ele não é bolsonarista, então ele não vai ser punido. Ele é amiguinho do Freixo, amiguinho da Tabata Amaral, amiguinho do Descolado, amiguinho da galera do sapatênis, né? Mas se fosse punir, eu acho que teria que punir junto com aqueles que defendem o comunismo, né? Foice, o martelo e a suástica têm que estar juntas na lata do lixo. Pode falar. Eu só queria deixar bem claro, nem a dona Odete, que é mãe do Sérgio Moro, chama ele de Serginho. Então me admirou assim, a intimidade do Celestino quando se refere ao pré-candidato. O que você tá rindo, Celestino? Não, o Rigon defendendo o Sérgio Moro é piada. Só uma observação. Faça a observação. Sérgio Moro é ex-juiz. Ele pode fazer um juízo correto das coisas, ele tem experiência, tem preparação. Se ele disse que foi uma gafe verbal, apesar do sujeito ser... olha eu aí também. Apesar do Kim Kataguiri ser um aliado dele, ele não ia se arriscar, né? Botar a mão no fogo desse jeito.